Salve Maria, sou missionário Céu Roberto, missionário católico, né? Em defesa da fé católica. Muitos podem protestar, muitos podem renegar. Cristo ele deixou uma autoridade na igreja para pastorear os cordeiros, para pastorear as ovelhas. A Escritura diz bem claramente que é Pedro, que é a pedra, João 1,42. Sobre ti, Pedro, sobre essa pedra, eu edificarei minha igreja. A minha igreja. E através dessa igreja você vai pescar não mais peixe, almas. E Cristo ora por Pedro para esse pastoreio, para esse ministério e fundamento dos apóstolos ser infalível. Ser o baluarte da verdade. A doutrina dos apóstolos, que é o caminho da verdade. Que vai combater, refutar qualquer heresia protestante e doutrina de homem. Que a igreja, a esposa do Senhor Jesus Cristo, que está sob essa jurisdição do pastoreio e fundamento dos apóstolos, João 21, do 15, 17, Efésios 2, 20, e Atos Apóstolos 2, 42, perceba ele na doutrina dos apóstolos, 1 Timóteo 3, 15, que é o baluarte da verdade. Efésios 3, 10, divina universidade e sabedoria será conhecido pela igreja. Que igreja? Sobre ti, Pedro, sobre essa Kefa, essa pedra, e diferente igreja, que vai pescar almas. Interessante. Simples entender esse texto. Não tem como distorcer esse texto. A revelação não veio de homens, nem fundamento de homens. Em Atos dos Apóstolos 2 aqui, já conhecemos a doutrina, já conhecemos que tem um pastoreio, e Cristo prometeu o paráclito a essa igreja, Atos dos Apóstolos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, eu vos dará força, e serei minha testemunha em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até aos confins do mundo. Olha a missão dessa igreja, dessa esposa mística do Senhor Jesus Cristo, por pedra angular é o Cristo, e as pedras que vai edificar essa igreja, que é o fundamento dos apóstolos, vai aos confins do mundo, pregando, edificando com a pregação oral, por inspiração e força miraculosa do Espírito Santo, que é a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor, sobre essa igreja, sobre esse pastoreio. Simples. E Atos Apóstolos 2, 47, essa igreja tem uma doutrina. João 21, do 15, 17, essa igreja tem um pastor universal. Essa igreja tem caminho da salvação. Essa igreja tem a comunhão, a Eucaristia. As Apóstolos 2:43. Essa igreja tem unidade, Atos Apóstolos 2:44. Essa igreja dividia seus bens entre si para não ter dificuldade, Atos Apóstolos 2:45. Atos dos Apóstolos 2:46, unido de coração, frequentava todos os dias o templo, partia o pão na casa e tomava a comida com alegria e sinceridade de coração. Louvava a Deus que ativava-se para todo o povo. E o Senhor cada dia juntava outros que estava a caminho da salvação. Qual é o caminho da salvação? Fundamento dos apóstolos. Qual é o caminho da salvação? As Apóstolos perceberam ele na doutrina dos apóstolos. Qual é o caminho da salvação? As Apóstolos 2 desce um só Espírito Santo. Tem pessoas de várias nações, de vários lugares, entendiam só por matéria, para ter uma só interpretação, uma só revelação, um só pastoreio, uma só doutrina, um só Espírito Santo, um só Evangelho. E a sua integridade. 1 Coríntios 15, 1 e 2. 1 Coríntios 11, 1 e 2. Certo? E tem um pastor universal que irá liderar, irá pastorear essa igreja por inspiração do Espírito Santo. Que Atos Apóstolos 5:15, Pedro, ele não está liderando a igreja sozinho, ele não está edificando a igreja sozinho. Cristo também ele é o fundamento e o fundador, porque Cristo está ali com Pedro,
através do Espírito Santo, edificando essa igreja. Por isso que seu ministério é infalível. Por isso que Cristo orou por Pedro. E Lucas 22:31, protestante. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro espírito, que não tem esse fundamento dos apóstolos, que não tem essa doutrina dos apóstolos 2:42, que não é o baluarte da verdade, 1 Timóteo 3:15, são doutrinas de homens, inspirado pelo outro espírito. Não o Espírito Santo, mas espírito de diversos. Olha só que interessante. As apóstolos 5:15, ó. De maneira que trazia os doentes para as ruas e punha nos eleitos e macas, a fim de quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Também na cidade vizinha de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espírito imundo, e todos eram curados. E tem protestante que fala que Pedro, esse ministério de Pedro é falha. Pedro negou Cristo. Meu irmão, passado. Cristo orou por Pedro. Cristo deu a chave a Pedro. Pedro confessou 3 vezes a sua fé. Que interessante. Olha só. A pregação de Pedro. Aqui é o que mais converteu. Conhecer Bíblia, o protestante conhece. Conhecer Bíblia, o Satanás conhece. Conhecer Bíblia, os demônios também conhecem. Mas não segue o baluarte da verdade, mas não segue doutrina dos apóstolos, mas não segue fundamento dos apóstolos, mas não segue o pastoreio. Só crê. Treme gêmeo, como diz São Tiago, né? Interessante. Aqui em Atos 4, ó. Que interessante, ó. Atos Apóstolos 4:13. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que era homem sem estudo, ó, e sem instrução, admirava-se, reconhecia-nos companheiro de Jesus Cristo, igualzinho lá, ó. João 7. Que interessante. Então, homem que não é letrado, homem que não tem conhecimento, e os judeus se admiravam da pregação de Pedro, que é a doutrina da igreja, que é o Espírito Santo. João 7:14. E os judeus se admiram também, de acordo lá com Pedro. 14. João 7:14. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam, olha só, dizendo: este homem não fez estudo. De onde vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Igualzinho lá, ó. Em Atos Apóstolos 4:13. Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me viu. Se alguém quiser cumprir, qual doutrina? As apóstolos 42, precisava ver nas doutrinas dos apóstolos. É a doutrina que os apóstolos pregam. É a doutrina que está na Santa Igreja Católica. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina de Deus e fala de mesmo, ó. Tem que seguir a minha doutrina e o fundamento dos meus apóstolos que estão encarregados de prosseguir, de pregar essa doutrina, porque eu soprei o Espírito Santo sobre eles. João 20, do 21 ao 23. Para pregar essa doutrina. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, se quiser cumprir a vontade de Deus, ó. Qual é a vontade de Deus? Ser membro desse corpo místico, dessa igreja que tem o Espírito Santo, que tem pastoreio, que é o baluarte da verdade, que é o fundamento dos apóstolos, sob ti Pedro de firme igreja. Tem essa doutrina. Deus distinguirá-se a minha doutrina de Deus e fala de mim mesmo. Então ele não falava por si próprio. Teve um envio de Deus. Como vai dizer aqui em Lucas 10:16. Olha só que interessante. Quem vos ouve a mim, ouve. E quem vos rejeita a mim, rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. As apóstolos 2, os apóstolos que eles escolheram. A enviar. Romanos 10, que não pregarão se não for enviado? Tem um envio. Tem um pastoreio. Tem doutrina. Tem magistério. Que interessante. Então, cara, essa profecia que Pedro exprimiu, que Pedro profetizou sobre essa pedra, eu edificarei minha igreja,
vai seguir a doutrina, vai seguir a tradição, vai seguir, vai surgir a escritura, vai seguir o quê? Fundamento dos apóstolos, baluarte da verdade, que a igreja é sustentar com baluarte da verdade, porque a igreja é santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível, Efésios 5, 27, porque o fundador, a cabeça é santo e o corpo místico tem que ser santo. A esposa santa. É através dessa igreja santa, desse corpo místico, desse esposo santo, vão sair santos, vão sair profetas, vão sair mártires. Interessante. E a escritura é fruto dessa igreja santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Conhecer Bíblia? Os protestantes conhecem. Versículo bíblico? Os protestantes conhecem. Mas eu quero ver seguir e obedecer o pastor universal, como João, discípulo amado, obedeceu. Olha só que interessante. João 20. Ele poderia ter entrado primeiro ali no cenáculo, né? Ou no cenáculo não, ali onde Cristo foi enterrado, ali no sepulcro. Aqui, ó. João 20. 5, ó. 3:5, ó. Saindo então Pedro, aquele outro discípulo, que foram ao sepulcro. Corria junto, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se, ó. Chegou primeiro que Pedro. Inclinou-se, olhou ali, mas não vai entrar, porque eu vou esperar meu pastor, meu líder, a Quefas entrar, porque ele é meu líder. Eu sou obediente a ele. Que ele é o representante de Cristo na terra. Ele é o porta-voz. Ele que tem a chave de ligar e desligar. Vou esperar ele. Olha a obediência. Por isso que eu quero ser só servo, cara. Uns falam pra mim, servo Roberto, porque você não... Meu, eu sou servo. Sou servo. Quero ser simples, servo. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguira, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário, que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar para a parte. Então, entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro, que viu e criou. Olha só que interessante. Ainda tem protestante, herege, fala que Pedro não é líder, Pedro não é papa, Pedro não tem autoridade. Você pode ler os 4 evangelhos. Destaque, quem é? Primeiro, Pedro. Atos Apóstolos. Primeiro, pregar, anunciar, fazer milagres e prodígio. Pedro. Ao anjo. Vai falar para Maria Madalena. O anjo que tem o quê? O respaldo divino. Marcos 16. 7. Mas ide dizei ao seu discípulo e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis como vos disse. O anjo. Que tem mais respaldo? Um protestante ou um anjo que tem a visão beatífica celeste? Que interessante, ó. Só você catar Marcos 16 até o 7. Salve Maria. Sou missionário Servo Roberto. É um vídeo simples para você entender a nossa fé católica. Escritura, palavra, fonte de vida, baluarte da verdade, sustentáculo da verdade. Glória a Deus, aleluia.